Olá, mulheres, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Hoje é dia 6 de janeiro, vamos para o capítulo 16, 17 e 18 de Gênesis. Então hoje, como tem muita coisa para a gente ver, vamos acelerar. Capítulo 16, Sarai e Agar. Sarai, que é a esposa de Abrão, né? Vocês se lembram? Então, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que a havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo ao Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-lai-roi, está entre Cádiz e Beré. Versículo 15. Agar deu à luz a um filho Abrão, e Abrão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sede perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus.
Versículo 9. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Versículo 13. Diz também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo daqui 1 ano. E fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Versículo 23. Tomou, pois, Abrão seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à estrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao boralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressasse em prepará-lo.
Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, e a porta da tenda atrás dele. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu esposo, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim. É certo que riste. Então vamos lá, mulheres, para os extras. Nós vamos estudar uma palavra, na verdade, um costume, uma doutrina que Deus estabeleceu ali em Gênesis capítulo 17, versículo 10. Diz o seguinte, Deus falando para Abraão: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Que palavra é essa, né? Primeiro, o que significa circuncisão, no sentido do ato cirúrgico? É o corte, né, retirada da pele que reveste a genitália masculina, deixando então exposto. E Deus pediu isso a Abraão, né? Solicitou que Abraão circuncidasse todos os seus homens, os nascidos na casa dele ou os comprados de estrangeiros. E a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o povo. Então, esse homem seria identificado como judeu para sempre. E era o sinal de pertencer a Deus. E Deus, o Todo-Poderoso, ser o Deus desse povo. Mas e aí? Então, para você fazer uma aliança com Deus, é preciso que você faça a circuncisão no seu esposo, no seu filho. Nós estamos falando de uma antiga aliança, né? Um Antigo Testamento. Para esse momento, Deus fez essa solicitação. Mas nós estamos também fazendo uma ligação com a nova aliança, que é Cristo. E vamos ver o que Jesus fala sobre a circuncisão. Em Romanos capítulo 2, versículos do 25 ao 29, capítulo 2, 25. Jesus está falando com o povo judeu no momento de confronto. E você pode ler a partir do versículo 17, ele tem um início ali, uma introdução dessa conversa com os judeus. Mas ele fala o seguinte, a partir do 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna uma incircuncisão. Então não adianta cortar o prepúcio lá dos homens e não guardar a lei, não obedecer a palavra de Deus. Então, mesmo que o homem fosse marcado, mas não obedecia à lei do Senhor, era como se essa marca não existisse. Ela só valia se fosse debaixo de uma submissão a Deus, de uma aliança com Deus. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão será reputada como circuncisão? Olha só o que Jesus está dizendo. Se uma pessoa não circuncisa obedecer à lei, é como se ela fosse circuncisa. E lembra que nós temos falado muito sobre isso, que a nova aliança em Cristo é uma mudança, é um chamado, né, para mudança de estilo de vida.
Porque mais uma vez Jesus está testificando aqui no versículo 26, está confirmando nesse versículo que o que vale é o seu comportamento, o que vale é a sua fé. Olha só que interessante. Então, se o circunciso guardar a lei, obedecer a palavra de Deus, ele já tem uma aliança com Deus. Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti que pela letra e circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aqui do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha o que Jesus está falando, que quem é judeu é o que por fora aparece a circuncisão. Se eu ir lá avaliar que ele não tem a carne do prepúcio, então ele é judeu? Ou judeu é aquele que tem uma circuncisão no coração. Judeu nesse sentido significa povo de Deus, povo escolhido. Então você faz parte do povo de Deus porque tem a carne do prepúcio cortada? Ou porque você circuncidou o seu coração? Você trouxe o seu coração para uma situação de submissão à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Você marcou o seu coração com a palavra. É o que Jesus está dizendo. É judeu o que é no interior, a circuncisão, aqui de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós precisamos ter o nosso espírito próximo de Deus, submisso ao Espírito de Deus. Isso é uma vida circuncisa, marcada. Então, queridos, na nova aliança, em Cristo Jesus, mais uma vez, não é o que você carrega, não são as marcas da circuncisão que vai dizer que você pertence a Deus, mas é a circuncisão do seu coração, é o seu coração submisso, aliançado, comprometido com Deus e a sua palavra. Então é isso. Mais um exemplo do que Jesus, ele falou várias coisas a respeito de circuncisão, mas nós vamos pegar mais uma referência, mais duas na verdade, desculpa. Em 1 Coríntios 7,19, um pouquinho mais para frente aí de Romanos, 1 Coríntios 7, 19, diz o seguinte: a circuncisão é nada, olha só, e a incircuncisão é nada, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Queridos, olha o que ele está falando, que interessante. E a circuncisão não é nada, e a incircuncisão também não é nada. O que vale é a sua obediência aos mandamentos de Deus, é a sua submissão, é o seu compromisso. Então Jesus só está confirmando, né? E a última referência é Gálatas, capítulo 6, 15. Em relação à circuncisão é a última referência, 6, 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha Jesus falando outra vez de comportamento, de estilo de vida. O que vale é você ser uma nova criatura. Circuncisão não vale nada, a incircuncisão também não vale nada. Quiser circuncidar, pode circuncidar. Se não quiser também, não precisa circuncidar. Contando que o que vale para Deus é ser uma nova criatura. Jesus nos responde. Efésios 24, ser uma nova criatura. A palavra de Deus nos responde. Efésios 4, do versículo 24 ao 32. Esse aqui é um dos livros que eu tenho maior preferência, e de todo o livro é o trecho mais interessante que eu considero, a partir do versículo 24, 24. Nós vamos ler até o 32. Olha o que é ser nova criatura.
e vos revistais do novo homem, ou da nova criatura, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Comportamento. Olha que ele mexeu na questão de caráter, falando de mentira. Versículo 23. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Comportamento, falando do comportamento da ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Capítulo 20, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Falando da língua, cuidado com o que sai da sua boca, falando do comportamento de um novo homem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vocês. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, esse aqui é o comportamento de um novo homem, de uma nova criatura. Então, mais do que a circuncisão da antiga aliança, o que vale é ser uma nova criatura. As coisas velhas serem abandonadas, comportamentos que não agradam a Deus serem abandonados. Isso é circuncidar o seu coração, aliançar o seu coração com Deus. Amém? Então, que você seja desafiada hoje a fazer uma autoanálise e ver aqui de Hebreus 4, 24 ao 39, 32, se há alguma característica aqui de velho homem que precisa ser mudado para que você seja uma nova criatura. Amém? Tenha um dia abençoado e eu espero vocês amanhã, dia 7. E deixe as suas dúvidas ou no e-mail mulheresnumasovoz@gmail.com ou no canal, ou deixe um contato de telefone para a gente conversar. Um beijo e até amanhã.